Elizabeth Fritzl, uma garota de 19 anos, desaparece misteriosamente. As últimas palavras dela foram escritas em uma pequena carta. Eu decidi viver minha vida em um culto. Não me procure, não se preocupe, eu estou bem. 24 anos depois, há uma grande reviravolta. A Elizabeth, de repente, reaparece. Só que, na verdade, ela tinha ficado trancada em um porão durante 24 anos. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro, misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, tem muito conteúdo pra vocês. Então não esquece de se inscrever, deixa o like que me ajuda muito com o engajamento. Compartilha com pessoas que vocês sabem que gostam desse tipo de conteúdo. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Alerta de caso tenso pro vídeo de hoje, hein? Eu confesso que eu já tinha feito esse caso no canal uma vez. Nos primórdios desse canal, quando tudo era mato, mas ficou péssimo, ficou com poucos detalhes. Então eu tô trazendo esse caso agora mais bem feito, com uma edição melhor. E eu sei que é um caso que vocês me pedem muito. E antes de mais nada, eu também vou deixar um pedido de desculpas caso vocês fiquem ouvindo vozes de fundo e o áudio tiver um pouquinho ruim, porque tá tendo jogo e tem um bar na minha rua e os homens gostam de ficar gritando em jogo de futebol. Brincadeira, pode ser mulher também. Mas enfim, sem mais enrolação, bora pra história. No dia 19 de abril de 2008, uma garota foi levada para o hospital. Ela tá quase morta e os médicos não sabem de qual doença ela tá sofrendo. É uma emergência, mas quando eles estão procurando os registros médicos dela, eles fazem uma descoberta bizarra. Não tem registro dela em nenhum lugar. É como se ela não existisse. Mas quem era aquela garota? Por conta disso, eles alertam a polícia. Os policiais, quando chegam, descobrem que a mãe dela, a Elizabeth, tinha desaparecido em 1984. E eles começam, então, uma investigação de um caso que tinha começado 24 anos antes. E, de fato, tudo tinha começado no dia 28 de agosto de 1984, em uma pequena cidade rural da Áustria, com cerca de 20 mil habitantes, chamada Amstetten. Lembrando que todos os nomes aqui são austríacos, então com certeza eu vou pronunciar errado. A Elizabeth desapareceu sem levar nenhum pertence ou documento com ela. A família tentou encontrar ela sem sucesso, então eles decidiram reportar para a polícia, que também abriu uma investigação. A Elizabeth era uma garota loira, quieta, e ela se divertia bastante quando ela brincava com as primas. Apesar disso, dentro de casa, ela era bem reservada. Ela não gostava de participar de tudo, ela era bem fechada. Na escola, ela tinha poucos amigos e ela também não tirava notas muito boas. 2 anos antes da Elizabeth desaparecer, ela chegou a fugir de casa junto com uma amiga. As duas foram para Viena e a polícia foi até as ruas de Viena e acabaram encontrando as duas lá e levando elas pra casa. Então, quando ela desapareceu, agora em 1984, a polícia estava convencida de que provavelmente ela tinha só fugido de novo. Só que semanas depois do desaparecimento, os pais dela receberam uma carta que confirmava que ela tinha sim fugido. Ela dizia que ela tinha se juntado a um culto, que não era pra eles procurarem por ela, que ela estava bem. Mas os amigos da Elizabeth não estavam convencidos com essa história de culto. A família da Elizabeth não parecia ser nada demais. Os pais dela, Rosemarie e Joseph, eram casados há cerca de 20 anos. O Joseph tinha 7 filhos com a Rosemarie. Eu não sei pronunciar o nome dela. Eu não sei se é Rosemarie, se é Rosemarie, se é... não sei. O Joseph, no entanto, era formado em engenharia. E ele trabalhava muito com o mercado imobiliário. A Elizabeth era a 4ª filha dos 7. Logo depois que a Elizabeth nasceu, a família se mudou para o centro da cidade. E eles alugaram uma casa bem grande. Ela tinha uns 3 andares, mais ou menos. Então, além de morar o casal com os 7 filhos, também tinha um quarto que eles alugavam para inquilinos ali que moravam. Então, assim, esporadicamente morava uma pessoa, depois o contrato acabava, entrava outra. Como funciona de fato um contrato de aluguel, mas só pra vocês saberem que muita gente passou naquela casa. A família era conhecida por ser bem silenciosa, eles eram uns vizinhos modelos, eles não faziam nada demais. O Joseph era muito conhecido na cidade. Ele tinha um ar autoritário, mas quando ele saía na rua, todo mundo cumprimentava ele. Ele era respeitado pelas autoridades, pelo banco, por todo mundo que trabalhava na cidade. Mas ele também era conhecido por ter uma personalidade forte. O que as pessoas não sabiam é que em casa o Joseph era completamente diferente. Ele era extremamente autoritário, à beira de ser um tirano. A esposa tinha muito medo dele, ela era muito submissa e ela não tinha voz dentro da casa. Basicamente, ele era o dono da casa, ele era o patriarca, ele tinha regras, todo mundo seguia essas regras e todo mundo tinha medo de não seguir por pensar o que ele poderia fazer. Ele batia direto na esposa. E ele era muito violento, especificamente com a Elizabeth. De todos os filhos, apesar dele ser rígido com todos, ele pegava mais no pé da Elizabeth. Quando ela não tava de bom humor, por exemplo,
templo, as pessoas perguntavam pra ela o que tinha acontecido. E ela falava, eu não posso falar. Ela falava que se ela comentasse o que tinha acontecido, alguma coisa ruim ia acontecer. Que no caso, o pai dela ia fazer algo ruim pra ela. E o bizarro é que o Joseph levava a Elizabeth em todos os lugares que ele ia. Ele basicamente não deixava ela sozinha. Ou ela tava em casa, ou ela tava na rua com ele. Ele não deixava ela ter amigos nem namorados. Até umas amigas dela de infância se lembravam que quando começou aquela fase que as meninas começaram a crescer e se interessar pelos meninos e tal, ela nunca falava nada de nenhum cara, de estar gostando de alguém, nada. O Joseph era muito possessivo, ele mexia em todas as coisas dela, ele lia o diário dela. E até as meninas, quando iam na casa deles pra chamar a Elizabeth pra brincar, ele não autorizava que as meninas entrassem dentro da casa. Elas tinham que ficar na porta de entrada e ainda assim ele não deixava ela sair pra brincar com elas. A polícia suspeitava sim que o desaparecimento da Elizabeth pudesse ter a ver com o pai dela, mas eles também suspeitavam que talvez ela tivesse fugido pra esse culto pra se ver livre do pai, o que fazia total sentido. Ela já tinha fugido de casa antes. Com toda essa pressão do pai em cima dela, com ele sendo tão autoritário e violento, o que fazia mais sentido é ela querer viver uma vida tranquila e sair de casa. Um ano depois do desaparecimento dela, agora com a carta falando que não eram pra procurar ela, basicamente a polícia desistiu, eles encerraram o caso. Pra eles parecia muito claro que de fato ela tinha fugido e só queria ficar longe daquela família doida. Só que 24 anos depois, quando ninguém esperava nenhuma notícia da Elizabeth, uma estranha foi levada pro hospital. E o homem que acompanhava essa garota alegava que a menina era filha da Elizabeth Fritzl. A garota foi levada pra UTI, ela já estava inconsciente, com risco de morte, e os pulmões e o fígado estavam falhando. Os médicos precisavam desesperadamente dos registros médicos dela pra entender do que ela estava sofrendo. Eles até suspeitaram que podia ser alguma doença genética, mas como eles iam saber se era uma doença genética ou não se não tem nenhum registro médico dela em nenhuma base de dados? Então eles foram questionar o homem que levou ela pro hospital. Ele alegava ser o avô dela, mas ele desviava das perguntas, ele respondia o mínimo possível, parecia que ele não estava interessado. E aí, quando a polícia é chamada com essa situação estranha, eles descobrem que o avô da garota é ninguém menos que o Joseph Fritzl. Ele disse que tinha encontrado a garota na frente da casa dele e que havia uma mensagem da Elizabeth de novo dizendo que a filha estava doente e que ela não ia poder cuidar dela. E aí, a Elizabeth, em teoria, estava solicitando que os pais cuidassem da filha dela por ela. Só que a Elizabeth, então, precisava ser encontrada o quanto antes, porque ela precisava falar quais eram as doenças que a filha dela podia ter ou alguma forma dos médicos cuidarem dela. Então, o que a polícia e os investigadores fizeram é: vamos colocar todas essas notícias na mídia, vamos tentar achar ela de alguma forma, vamos fazer pedidos médicos, colocar um médico ali na frente de uma câmera pra passar no jornal, pra ver se a Elizabeth vê esse jornal e aparece no hospital pra ajudar a própria filha. Nessa hora, a filha dela já tinha entrado em coma, então eles estavam literalmente correndo contra o tempo. E aí, a cara da Elizabeth foi colocada em todos os jornais de novo. Tanto na TV, quanto em jornais de papel, revistas, distribuído em todos os lugares. Vamos achar essa garota, a gente precisa salvar a filha dela. E aí, no dia seguinte, a Elizabeth aparece no hospital acompanhada do pai. Ele apresentou ela dizendo que ele tinha encontrado ela e que ela queria ver a filha. Só que a Elizabeth estava muito quieta, ela não dava nenhuma informação e ela parecia estar com muito medo. A pele dela estava praticamente transparente. Os médicos ficaram completamente chocados com a aparência dela. Oficialmente, ela tinha 42 anos de idade, mas olhando pra ela, parecia que ela tinha pelo menos 10 ou 20 anos a menos que isso. E ela tava com uma aparência de estar doente, abatida. Os dentes dela também estavam bem sujos e estranhos. E foi aí que os médicos decidiram chamar a polícia de novo. Amém. E a Elizabeth e o Joseph são levados pra delegacia. Os policiais tiveram a brilhante ideia, literalmente brilhante ideia, de interrogar os dois separados. Eles perceberam que a Elizabeth estava com medo, então eles sabiam que se ela estivesse junto com o pai, provavelmente ela não ia falar tudo. E mesmo separada do pai dela, a Elizabeth demorou cerca de 5 horas pra revelar a verdade. Vocês provavelmente estão vendo aí no vídeo a foto do Joseph e... não sei vocês, mas pra mim, eu tenho muito medo desse cara. Ele é um dos caras que mais me dá medo pelo olhar, assim. E a Elizabeth revelou que ela nunca esteve em um culto, mas sim aprisionada em um porão desde 1984. E que a filha dela também nunca esteve em um culto. A filha tinha adoecido porque ela estava vivendo há 19 anos dentro desse mesmo porão. A Elizabeth teria sido sequestrada pelo próprio pai quando tinha 19 anos. Mas o pesadelo não parou por aí. Com ela, no porão, estavam os filhos dela, todos menores de idade. E todos eles produtos do incesto do pai. O estupro resultou em 7 crianças. Todas ficaram presas no porão embaixo da casa.
O Yosef foi colocado sob custódia e também interrogado. O Yosef nasceu em 1935, isso logo depois do divórcio dos pais. Ele foi criado pela mãe, só que a mãe não era nem um pouco amorosa, ela nunca quis ter filho desde o princípio. Ela batia nele o tempo todo e ela também era bem impulsiva. Ela deixava ele sozinho por horas e horas. Mas não que isso tenha alguma coisa a ver com o que ele fez, não é desculpa pra nada, mas ajuda a gente a entender como ele foi se tornando, como a personalidade dele foi se desenvolvendo. O Yosef acabou estudando pra se tornar engenheiro. E quando ele se casou, infelizmente, ele começou a reproduzir o comportamento da mãe dele na própria casa dele. A Rosemarie, esposa dele, teve experiências péssimas com ele. Teve uma vez que ela foi na casa da mãe dizendo que ela tinha quebrado o pé. E quem tinha quebrado o pé dela foi o próprio marido. Detalhe, ele quebrou o pé dela quando ela tava grávida. E além disso, ele batia nela frequentemente. As crianças tinham tanto medo do pai que quando ele colocava o pé em casa, se elas estivessem brincando, se elas estivessem fazendo qualquer coisa, todo mundo ficava parado em silêncio. E ele batia nelas também por qualquer motivo pequeno. E agora que fica ainda mais creepy, o Yosef também tinha o hábito de observar casais em momentos íntimos pela janela da casa deles. Sim, ele andava pelas ruas e ele ficava olhando dentro de apartamentos. Ele também tinha o hábito de perseguir mulheres na rua. Quando ele tinha 32 anos, ele seguiu uma dessas mulheres na rua e acabou estuprando ela. Ele foi sentenciado a 18 meses de prisão, sim, só 18 meses. E nessa época, ele já estava casado há 12 anos. Só que a esposa dele nega o que aconteceu. Ela não quis se separar e ela falou pra todo mundo que ele não tinha cometido nenhum crime, que aquilo era besteira, que na verdade ele tinha conseguido um contrato fora do país e ia passar um tempo fora. Uma das coisas que ele falava é que ele tinha nascido pra estuprar. E durante o interrogatório, ele confessou tudo. Ele disse ter planejado aquela situação desde 1978, ou seja, 6 anos antes dele de fato fazer aquilo. E o plano começou com ele obtendo um prédio que fosse viável ter um porão. Ele construiu um bunker ali embaixo, o que não era incomum, principalmente na Áustria e principalmente no pós-guerra. Era tipo um abrigo contra bombas atômicas. Só que, na verdade, ele estava construindo uma casa subterrânea em que ele planejava trancar a própria filha. E ninguém suspeitou de nada, principalmente porque ele tinha estudado como engenheiro, ele sabia o que ele estava fazendo. Então, tudo relacionado à elétrica, eletrônica e mecânica, ele manjava muito. Conforme os anos foram se passando, essa casa subterrânea foi aumentando. Tinha uma cozinha, um banheiro, um segundo quarto, o quarto principal. E ele também, é óbvio, tinha um ótimo sistema de segurança. No fundo do primeiro quarto tinha o quarto principal, que tinha uma porta giratória escondida com prateleiras. E essas portas abriam para um outro cômodo que só podia ser aberto do lado de fora. E só o Yosef, obviamente, sabia o código para abrir aquela porta. Ele também reforçou todas as portas com concreto. O plano foi colocado em prática naquele dia 28 de agosto. Ele brigou com a Elizabeth e arrastou ela até o fundo da propriedade. Ele levou ela até a garagem, usou clorofórmio para ela desmaiar e depois algemou ela no porão. Quando ela acorda, ela infelizmente tá acorrentada lá embaixo com pouquíssima luz. Logo no dia seguinte, o Yosef já foi pra polícia e reportou a filha como desaparecida. Ele fez aquele papel de um pai devastado, chorando, falando que a filha tinha desaparecido, que ele precisava encontrar ela. E ele já mostrava dúvidas pra polícia que ela talvez tivesse juntado a um culto. Durante anos, ele visitava ela uma vez por dia e a estuprava. Ao longo desses anos, os investigadores acreditam que ela tenha sido estuprada cerca de 3.000 vezes pelo próprio pai. Vocês conseguem imaginar? Ela engravidou pela primeira vez com 23 anos. Apesar dos riscos, o Yosef se recusou a levar ela pro hospital. Ela teve o primeiro filho sozinha. Ela fez o parto sozinha. A única coisa que ele deu pra ela foi um livro sobre gravidez e partos. Ela tinha só algumas toalhas e instrumentos médicos. Ele nem quis ajudar ela na hora do parto, então ela teve que se virar sozinha. 10 anos depois de ter sido trancada no porão, ela já tinha 4 filhos. E ela foi uma mãe exemplar. Ela ensinou todos eles a ler e a escrever. O único contato que eles tinham com o mundo lá fora era uma televisão. E isso lembra muito o filme O Quarto de Jack, vocês provavelmente já devem ter assistido. O Yosef, às vezes, fazia umas coisas meio estranhas. Ele levava lá embaixo comida, né, tudo que eles precisavam, mas teve uma vez que ele levou um passarinho, ele também levou neve pras crianças, porque elas ficavam assistindo filmes que tinham neve e elas não sabiam como era, então ele levava pra elas se sentirem ali. Só que sempre que alguém ameaçava querer sair de lá ou fazer qualquer coisa que desrespeitasse o Yosef, ele ameaçava fechar aquela porta pra sempre e aí ele ia ver quanto tempo eles iam sobreviver. Então, vocês concordam que é uma relação muito complicada? Porque eu não consigo imaginar o que eles deviam estar passando lá dentro e pensando e bolando planos pra tentar fugir, mas ao mesmo tempo, qualquer deslize que eles tivessem com o Yosef, ele podia muito bem trancar aquela porta e deixar eles morrerem lá embaixo. E a Elizabeth, mais vulnerável ainda, ela só queria o bem pros filhos dela, então ela tinha que respeitar tudo que ele falava, porque o que ela ia fazer? Sério, esse é um dos casos
mais absurdos que existem, e olha que não é o único. Um dos filhos da Elizabeth, o nome dele era Michael, ele nasceu em 1996 com um problema respiratório. De novo, o Joseph se recusou a levar ele no médico. A Elizabeth implorava, mas ele não quis. Infelizmente, o Michael acabou falecendo. O filho da Elizabeth faleceu na frente dela. Se ele tivesse sido hospitalizado a tempo, ele com certeza teria sobrevivido, mas o Joseph não deixou. E além do filho dela ter falecido ali na frente dela, ele não teve nenhum trabalho pra ter um enterro ou fazer alguma cerimônia ali pra enterrar o filho. Não, ele ficou ali por um tempo e depois ele foi incinerado em um aquecedor pelo Joseph. A gente não consigo... Sério, o tanto que essa mulher sofreu, de verdade. Só que com tantas crianças, com tantos filhos que a Elizabeth estava tendo, o porão começou a ficar pequeno. E aí o Joseph pensou, bom, eu vou ter que tirar algumas crianças daqui. Ele começou com a Lisa, que era uma das bebês que mais choravam. Ela tinha 9 meses de idade quando ele colocou ela numa cestinha e colocou na frente da porta da casa deles. E aí quem encontrou a bebê foi a Rosemary. Com a bebê tinha uma carta da Elizabeth dizendo pros pais cuidarem da filha, porque ela não ia conseguir cuidar. E a carta era escrita com a letra da Elizabeth e assinada por ela. Então ele obrigava ela a escrever essas cartas. O único critério que o Joseph usou pra colocar as crianças lá em cima ou deixar elas no porão eram quais faziam mais barulho. Então ele colocou 3 das crianças que eram muito barulhentas e choravam muito pra morar com eles lá em cima, e todas elas foram quando ainda tinham meses de idade. Então elas não se lembravam da mãe, elas não se lembravam o que tinha acontecido. Eu imagino que deve ter sido até uma certa lavagem cerebral, que eles devem ter falado como se a mãe tivesse abandonado eles, quando na verdade ela estava vivendo ali embaixo do pé deles. E as 3 crianças que conseguiram subir viviam uma vida normal. E o pior é que o Joseph provocava as crianças que estavam lá embaixo. Ele ficava levando fotos das crianças lá de cima, de quando elas faziam um churrasco no jardim, por exemplo, quando elas estavam brincando na piscina no verão. Parecia que ele queria mostrar que elas estavam bem, vivendo bem, enquanto os outros tinham que ficar lá enclausurados no porão. Logo depois desses depoimentos, a polícia foi correndo libertar as crianças que ainda estavam lá. No carro, quando eles estavam levando eles pro hospital, o mais novo, o Félix, de 5 anos, de acordo com um dos policiais, ele ficou colado na janela. Ele estava maravilhado com o céu, com as árvores, com os outros carros que estavam passando. E aí eles foram levados pro hospital, eles estavam bem, eles sobreviveram. A filha da Elizabeth, também de 19 anos, acabou sobrevivendo, graças a Deus. E ela só conseguiu sobreviver porque a Elizabeth implorou pro Joseph pra levar ela pro hospital. A Elizabeth, infelizmente, teve que usar o outro filho como exemplo. Ela falou, você não vai fazer a minha filha mais velha morrer na minha frente também. Você tem que fazer alguma coisa, você precisa levar ela no médico. E ele acabou sendo convencido. Aí vocês devem estar se perguntando, por 24 anos, mais de 7 pessoas viveram naquela casa, em cima daquele porão. Como ninguém percebeu nada. Só que o Joseph tinha regras na casa. Ninguém podia chegar perto do porão. E ninguém podia desrespeitar ele. Tanto que todo mundo tinha medo de desrespeitar ele. E nenhum daqueles inquilinos que alugavam o quarto também não notou nada. Eles também eram impedidos de ir no porão ou até no jardim que ficava logo em cima. Inclusive o Joseph ameaçava os próprios inquilinos de que se eles fossem no jardim ou ali perto do porão, ele ia romper o contrato de aluguel imediatamente. Um dos inquilinos tinha um cachorro que ficava naquele jardim. E esse inquilino disse que muitas vezes viu o cachorro meio que rosnando. Então, com certeza, o cachorro sabia de alguma coisa. Aparentemente, ele foi o único que desconfiou de algo. Porque o cachorro consegue sentir o cheiro, né? Do que tem ali embaixo. Ele devia estar ouvindo alguma coisa também. Mas, de acordo com os inquilinos, eles nunca pensaram muito sobre isso. Até porque, eu imagino que não é a primeira reação que você tem. Tipo, meu Deus, deve ter alguém preso no porão. O Joseph também planejou tudo. Ele largou o trabalho dele como engenheiro pra se dedicar no mercado imobiliário e poder ter horários mais livres durante o dia pra viver essa vida dupla. Então, ele usava os horários dele durante o dia para fazer as compras para casa de cima e também em lugares separados da cidade para fazer as compras para os bebês, os livros, tudo que ele levava lá no porão. E ele tinha que ir em mercados diferentes e em horários diferentes para ninguém perceber. Ele também aproveitava para levar todas as compras para baixo quando todo mundo estava dormindo. Por fim, ele foi julgado por incesto, estupro, sequestro, escravidão e assassinato. De acordo com ele, ele só queria proteger a filha do estilo de vida que ela estava levando e que ele não achava apropriado. Também teve uma alegação que ele achava que a filha estava se envolvendo com pessoas que usavam drogas e ele não queria isso pra ela, então ele queria estar com ela 100% ali no controle dele. E literalmente ela tava. Durante o julgamento, ele chegou com uma pasta tampando o rosto dele. Tinham vários jornalistas, a cidade foi invadida pela mídia. O caso foi um escândalo, vocês imaginam. Um caso absurdo como esse. E o julgamento não foi inteiramente gravado, principalmente a Elizabeth depondo. A gente não sabe, né, o que aconteceu. Eles quiseram também manter a privacidade dela depois de tudo que aconteceu. Mas, aparentemente, foi o testemunho da Elizabeth ali no tribunal que mudou tudo pro Joseph. Depois dele ouvir a filha, ele se desculpou por tudo.
tudo por todo o mal que ele tivesse causado pra ela e pra família dela e a dele também. E aí ele assumiu total responsabilidade pelos atos dele. Pelo menos isso. E obviamente que ele foi sentenciado à prisão perpétua. Apesar de hoje ela ter cerca de 50 e poucos anos, a fotografia mais recente que a gente tem dela é de quando ela tinha 16. As autoridades fizeram um grande esforço para esconder a Elizabeth durante todo esse processo. Isso na esperança de dar uma vida para ela o mais normal possível depois dos eventos traumáticos que ela teve que passar. Ela assumiu um novo nome desde a libertação. E dizem que hoje ela vive em uma vila austríaca chamada de Vila de X. Mas a localização dela permanece oculta. Ela mora com os filhos e as idades deles variam de 19 a 33 anos. Os filhos que eram mais velhos passaram por terapia para tentar superar esse trauma. Mas ainda assim, até hoje, eles dormem com as portas do quarto muito abertas. Os guardas e seguranças estão sempre patrulhando a casa deles. E ela tem vigilância constante por um circuito de TV. A gente tem pouquíssimas informações públicas da vida dela depois dessa prisão que ela viveu. Mas em 2019, um relatório afirmava que ela tinha se apaixonado por um dos guarda-costas dela. Bom, esse foi o caso de hoje. Comentem aí o que vocês acharam. Eu fico aterrorizada de pensar que isso aconteceu, eu não consigo imaginar e fico muito feliz dela ter conseguido se livrar disso e de hoje ela tá bem com os filhos dela. Espero que eles consigam um dia superar esse trauma e viver bem. Mas é isso, até a próxima!